Imagine descobrir que tudo que você acreditava sobre seu destino de saúde estava errado. Durante décadas, fomos condicionados a aceitar uma narrativa limitante. Está no meu DNA, não posso fazer nada. Essa crença moldou decisões médicas, escolhas de vida e até mesmo nossa autoestima. Milhões de pessoas vivem sob a sombra de históricos familiares, resignadas a repetir padrões de doenças. Antes de mergulharmos nesta jornada transformadora, siga o nosso canal, ativar as notificações e compartilhar este conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo. A medicina tradicional reforçou essa perspectiva determinista por gerações. Se seu pai teve diabetes, você provavelmente também terá. Se sua mãe desenvolveu câncer de mama, prepare-se para o mesmo destino. Essa mentalidade criou uma população de pacientes passivos, esperando que a genética decidisse seu futuro. Mas e se eu dissesse que essa é apenas metade da história? A revolução científica mais importante dos últimos 50 anos está mudando completamente essa narrativa. Pesquisadores ao redor do mundo descobriram que nossos genes são mais parecidos com interruptores do que com sentenças imutáveis. Eles podem ser ligados ou desligados, influenciados por nossas escolhas diárias. Esta descoberta está transformando a medicina preventiva e devolvendo o poder às suas mãos. Se você tem entre 30 e 60 anos, esta informação pode literalmente adicionar décadas de vida saudável ao seu futuro. Não estamos falando de teorias abstratas, mas de ciência comprovada que já está salvando vidas. Grandes universidades internacionais documentaram casos impressionantes de pessoas que reverteram predisposições genéticas através de mudanças específicas no estilo de vida. O nome dessa ciência revolucionária é epigenética, e ela está prestes a mudar tudo o que você pensa sobre saúde, envelhecimento e longevidade. Prepare-se para descobrir como você pode reescrever sua história biológica, independentemente do que seus pais ou avós enfrentaram. Seu DNA não é seu destino, e a prova científica dessa afirmação vai surpreender você. Em 2003, quando o projeto Genoma Humano foi concluído, os cientistas esperavam encontrar pelo menos 100 mil genes diferentes. O resultado chocou a comunidade científica mundial. Tínhamos apenas cerca de 20 mil genes, praticamente o mesmo número de uma minhoca. Como seres humanos complexos poderiam ter tão poucos genes? A resposta estava escondida em uma camada invisível de informação. A epigenética nasceu dessa descoberta revolucionária. O prefixo epi significa acima, em grego, referindo-se aos mecanismos que controlam a expressão dos genes sem alterar o DNA propriamente dito. Imagine seus genes como um piano com milhares de teclas. A epigenética determina quais teclas serão tocadas, criando melodias completamente diferentes com o mesmo instrumento. Dr. Bruce Lipton, biólogo celular de Stanford, conduziu experimentos pioneiros que demonstraram como células-tronco idênticas podem desenvolver características completamente diferentes, dependendo do ambiente. Quando ele colocava células-tronco em diferentes meios de cultura, elas se transformavam em células ósseas, musculares ou adiposas. O DNA era idêntico, mas o ambiente determinava o destino celular. Estudos com gêmeos idênticos forneceram evidências ainda mais impressionantes. Pesquisadores descobriram que gêmeos com DNA 100% igual podem desenvolver doenças completamente diferentes ao longo da vida. Um pode desenvolver diabetes enquanto o outro permanece saudável. Um pode ter câncer enquanto o outro envelhece sem problemas. A diferença está nos padrões epigenéticos. O Instituto Karolinska, na Suécia, acompanhou milhares de gêmeos por décadas e descobriu que apenas 25% do risco de câncer é determinado pelos genes. Os outros 75% dependem de fatores epigenéticos controláveis. Essa descoberta transformou nossa compreensão sobre prevenção e abriu um universo de possibilidades terapêuticas que antes pareciam impossíveis. A conexão mente e corpo não é mais filosofia New Age, mas ciência documentada. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que nossos pensamentos e emoções produzem substâncias químicas capazes de ativar ou silenciar genes específicos. Quando você sente estresse crônico, por exemplo, genes relacionados à inflamação são ativados, enquanto genes de reparo celular são suprimidos. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador,
documentou casos extraordinários de pessoas que modificaram sua expressão genética através de meditação e visualização. Em seus estudos, participantes que praticavam técnicas específicas de meditação por apenas 8 semanas mostraram mudanças significativas em genes relacionados ao sistema imunológico, inflamação e envelhecimento celular. O estresse crônico é um dos maiores vilões epigenéticos da vida moderna. Quando vivemos em estado constante de alerta, nosso corpo produz cortisol em excesso, ativando genes que promovem inflamação, resistência à insulina e envelhecimento acelerado. Estudos mostram que pessoas com estresse crônico têm telômeros mais curtos, indicando o envelhecimento celular prematuro. Por outro lado, estados emocionais positivos como gratidão, amor e compaixão ativam genes completamente diferentes. Pesquisas da Universidade da Califórnia demonstraram que pessoas que praticam gratidão regularmente têm expressão aumentada de genes anti-inflamatórios e de reparo do DNA. Seus sistemas imunológicos funcionam melhor e eles vivem mais tempo com melhor qualidade de vida. A psiconeuroimunologia, ciência que estuda essas conexões, revelou que cada emoção que sentimos é uma receita química específica que influencia nossa biologia. Quando você escolhe conscientemente pensamentos e emoções mais positivas, está literalmente reprogramando sua expressão genética. Isso significa que sua atitude mental não é apenas psicológica, mas uma ferramenta poderosa de medicina preventiva. Cada garfada que você leva à boca é uma mensagem direta aos seus genes. A nutrigenômica, ciência que estuda como os alimentos influenciam a expressão genética, revelou que determinados nutrientes podem ativar genes protetores ou silenciar genes causadores de doenças. Não estamos falando apenas de calorias, mas de informação biológica, que reprograma seu corpo no nível mais fundamental. Compostos bioativos como sulforafano, encontrado nos brócolis, ativam genes de desintoxicação hepática e proteção contra câncer. Estudos da Johns Hopkins University mostraram que pessoas que consomem regularmente vegetais crucíferos têm expressão aumentada do gene NRF2, responsável pela produção de enzimas antioxidantes. É como se esses alimentos conversassem diretamente com seu DNA. O açúcar refinado e alimentos ultraprocessados fazem o oposto. Eles ativam genes pró-inflamatórios e silenciam genes de reparo celular. Pesquisas da Universidade de Harvard acompanharam mais de 120 mil pessoas por 3 décadas e descobriram que aqueles com dieta rica em alimentos processados tinham expressão genética similar à de pessoas com doenças autoimunes, mesmo sendo aparentemente saudáveis. O jejum intermitente emergiu como uma das ferramentas epigenéticas mais poderosas disponíveis. Durante períodos controlados sem comida, o corpo ativa genes de autofagia, processo onde células defeituosas são recicladas e renovadas. Dr. Walter Longo, da USC, documentou como jejuns de 16 horas ativam genes de longevidade e proteção neurológica, literalmente rejuvenescendo o organismo. Antioxidantes naturais como resveratrol, curcumina e polifenóis do chá verde funcionam como moduladores epigenéticos. Eles não apenas combatem radicais livres, mas ativam sirtuínas, genes conhecidos como genes da longevidade. Populações que consomem esses compostos regularmente, como os habitantes de Okinawa, no Japão, têm taxas excepcionalmente baixas de doenças crônicas e vivem mais tempo com melhor qualidade de vida. O exercício físico é provavelmente a ferramenta epigenética mais poderosa ao nosso alcance. Quando você se exercita, não está apenas queimando calorias ou fortalecendo músculos, mas enviando sinais químicos que reescrevem sua expressão genética em tempo real. Pesquisadores da Universidade de Copenhagen descobriram que uma sessão de exercício já é suficiente para ativar centenas de genes relacionados ao metabolismo e reparo celular. O exercício aeróbico ativa genes responsáveis pela biogênese mitocondrial, processo onde novas mitocôndrias são criadas dentro das células. Mitocôndrias são as usinas de energia celulares, e ter mais delas significa mais vitalidade, melhor metabolismo e envelhecimento mais lento. Estudos mostram que pessoas fisicamente ativas têm perfil genético de indivíduos 10, 15 anos mais jovens. O treinamento de força tem efeitos epigenéticos únicos. Ele ativa genes relacionados à síntese proteica e ao fator de crescimento IGF-1, mantendo massa muscular e densidade óssea mesmo com o avançar da idade. Pesquisas da McMaster University revelaram que adultos que praticam musculação regularmente têm expressão genética muscular similar à de pessoas décadas mais jovens. O HIIT,
Treinamento intervalado de alta intensidade mostrou-se especialmente eficaz em ativar genes de longevidade. Em estudos da Mayo Clinic, participantes que praticaram HIIT por 12 semanas tiveram aumento de 69% na capacidade mitocondrial e ativação significativa de genes anti-envelhecimento. O protocolo consistia em apenas 3 sessões semanais de 30 minutos. A inatividade física faz o oposto, silenciando genes protetores e ativando genes relacionados à inflamação e degeneração. Pesquisadores descobriram que apenas 2 semanas de sedentarismo são suficientes para alterar negativamente a expressão de mais de 4.000 genes. Isso explica por que o estilo de vida sedentário é considerado um dos maiores fatores de risco para doenças crônicas, independentemente da predisposição genética. Durante o sono, seu corpo realiza a manutenção epigenética mais importante do dia. Não é apenas descanso, mas um processo ativo de reparo genético onde genes de regeneração celular são ativados e genes de envelhecimento são silenciados. Pesquisadores da Universidade de Surrey descobriram que apenas 1 semana de sono inadequado altera a expressão de mais de 700 genes, muitos relacionados ao sistema imunológico e metabolismo. O hormônio do crescimento, liberado principalmente durante o sono profundo, atua como um poderoso modulador epigenético. Ele ativa genes responsáveis pela síntese proteica, reparo muscular e regeneração neurológica. Adultos que dormem menos de 6 horas por noite têm níveis dramaticamente reduzidos deste hormônio, acelerando o processo de envelhecimento e aumentando o risco de doenças crônicas. A privação crônica do sono ativa genes pró-inflamatórios, de forma similar ao estresse crônico. Estudos da UCLA mostraram que pessoas com insônia crônica têm expressão genética característica de estados inflamatórios, mesmo na ausência de doenças aparentes. Isso explica por que a falta de sono está associada a maior risco de diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. O ritmo circadiano funciona como um maestro epigenético, coordenando a expressão de milhares de genes ao longo de 24 horas. Quando esse ritmo é perturbado, por trabalho noturno, jet lag ou exposição à luz azul antes de dormir, genes importantes ficam desincronizados. Pesquisas mostram que trabalhadores noturnos têm risco aumentado de câncer devido à desregulação de genes supressores tumorais. A melatonina, produzida naturalmente durante a escuridão, não é apenas um indutor do sono, mas um poderoso antioxidante que protege o DNA de danos. Ela ativa genes de reparo celular e suprime genes relacionados ao crescimento tumoral. Pessoas que mantêm horários regulares de sono e evitam luz artificial à noite têm níveis ótimos de melatonina e melhor proteção epigenética. A solidão não é apenas um sentimento desagradável, mas um fator epigenético que pode ser tão prejudicial quanto fumar um maço de cigarros por dia. Pesquisadores da Universidade de Chicago descobriram que pessoas cronicamente solitárias têm ativação de genes pró-inflamatórios e supressão de genes relacionados à imunidade. Isso explica por que o isolamento social está associado a maior risco de doenças cardiovasculares, depressão e morte prematura. Por outro lado, relacionamentos saudáveis e conexões sociais significativas ativam genes completamente diferentes. Estudos da Universidade da Califórnia mostraram que pessoas com redes sociais sólidas têm expressão aumentada de genes anti-inflamatórios e melhor resposta imunológica. O simples ato de abraçar alguém querido libera ocitocina, hormônio que ativa genes de bem-estar e reduz o cortisol. O apoio social durante momentos difíceis tem efeitos epigenéticos documentados. Pesquisas com cuidadores de pacientes com demência revelaram que aqueles com melhor suporte social mantinham telômeros mais longos e expressão genética mais jovem, apesar do estresse crônico. A presença de pessoas queridas literalmente protege nosso DNA dos efeitos do estresse. Atos de bondade e altruísmo ativam o que cientistas chamam de genoma do bem-estar. Estudos da Universidade da Carolina do Norte mostraram que pessoas que se dedicam regularmente a atividades altruístas têm expressão aumentada de genes anti-inflamatórios e de longevidade.
voluntários regulares e vivem mais tempo e têm menor incidência de doenças crônicas. A qualidade dos relacionamentos importa mais que a quantidade. Relacionamentos tóxicos ou conflitantes ativam genes de estresse de forma similar ao trauma físico. Pesquisadores descobriram que pessoas em relacionamentos abusivos têm perfil epigenético similar ao de soldados em combate. Isso reforça a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e estabelecer limites em conexões prejudiciais. Vivemos em um mundo saturado de toxinas ambientais que podem alterar nossa expressão genética de formas prejudiciais. Pesticidas, metais pesados, poluição do ar e produtos químicos domésticos funcionam como disruptores epigenéticos, silenciando genes protetores e ativando genes relacionados a doenças. A boa notícia é que podemos minimizar essa exposição e ativar nossos próprios sistemas de desintoxicação. O fígado possui genes específicos para neutralizar toxinas, mas eles precisam ser ativados pelos nutrientes corretos. Compostos sulfurados encontrados no alho, cebola e vegetais crucíferos ativam as fases 1 e 2 da desintoxicação hepática. Estudos mostram que pessoas que consomem esses alimentos regularmente têm melhor capacidade de eliminar toxinas e menor risco de câncer. A exposição a metais pesados como mercúrio, chumbo e alumínio podem alterar permanentemente a expressão genética se não for tratada adequadamente. Pesquisas da Universidade de Harvard revelaram que crianças expostas ao chumbo têm alterações epigenéticas que persistem na idade adulta. Felizmente, quelantes naturais como clorela, coentro e ácido alfa-lipoico podem ajudar na eliminação desses metais. Produtos de limpeza convencionais contêm centenas de químicos que podem atuar como disruptores endócrinos, alterando genes relacionados aos hormônios. Estudos epidemiológicos associam a exposição regular a esses produtos com maior risco de asma, alergias e problemas reprodutivos. Substituir por produtos naturais ou fazer seus próprios produtos de limpeza é uma estratégia epigenética importante. A poluição do ar ativa genes inflamatórios e acelera o envelhecimento celular. Pesquisadores descobriram que pessoas que vivem em áreas com ar mais limpo têm telômeros mais longos e expressão genética mais jovem. Usar purificadores de ar em casa, cultivar plantas que filtram toxinas e escolher horários com menos poluição para exercícios ao ar livre são estratégias práticas de proteção. Agora que você compreende o poder da epigenética, é hora de criar um plano personalizado baseado em sua história familiar e objetivos de saúde. Comece identificando os padrões de doença em sua família: diabetes, hipertensão, câncer, doenças cardíacas. Lembre-se, ter predisposição não é uma sentença, mas uma informação valiosa para direcionamento preventivo específico. Para cada predisposição identificada, existem estratégias epigenéticas específicas. Se há histórico de diabetes na família, foque em jejum intermitente, exercícios de alta intensidade e redução de carboidratos refinados. Para histórico de câncer, priorize alimentos ricos em antioxidantes, manejo do estresse e sono de qualidade. Para doenças cardíacas, enfatize exercícios aeróbicos, ômega 3 e práticas de redução do estresse. Implemente mudanças gradualmente para garantir sustentabilidade. Comece com uma modificação por semana. Na primeira semana, melhore a qualidade do sono. Na segunda, adicione 20 minutos de exercício diário. Na terceira, incorpore mais vegetais às refeições. Mudanças pequenas e consistentes são mais eficazes que transformações drásticas e insustentáveis para a reprogramação epigenética. Monitore biomarcadores relevantes através de exames regulares. Hemoglobina glicada, proteína C reativa, perfil lipídico e vitamina D são indicadores importantes de como suas escolhas estão influenciando sua biologia. Muitos desses marcadores começam a melhorar em 30 a 90 dias, quando estratégias epigenéticas corretas são implementadas consistentemente.
Considere trabalhar com profissionais especializados em medicina funcional ou integrativa, que compreendem a epigenética. Eles podem ajudar a personalizar ainda mais seu plano baseado em testes genéticos, avaliação de micronutrientes e análise de biomarcadores específicos. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada de transformação da sua saúde através da ciência. A epigenética nos ensina uma verdade libertadora. Você não é vítima dos seus genes, mas o arquiteto da sua expressão genética. Cada escolha que você faz, o que come, como se move, como dorme, como pensa, é um voto a favor ou contra sua saúde futura. Esta não é responsabilidade pesada, mas poder extraordinário que a ciência moderna colocou em suas mãos. Histórias de transformação epigenética acontecem todos os dias ao redor do mundo. Pessoas revertendo diabetes tipo 2, eliminando dores crônicas, prevenindo cânceres familiares e adicionando décadas de vida saudável através da aplicação consciente destes princípios. Você pode ser a próxima história de sucesso, quebrando padrões familiares e criando um legado de saúde para as próximas gerações. A jornada da transformação epigenética não é sobre perfeição, mas sobre progresso consistente. Haverá dias difíceis, recaídas e desafios. O importante é lembrar que cada dia é uma nova oportunidade de influenciar positivamente sua expressão genética. Seu corpo está constantemente se renovando e você tem o poder de guiar esse processo de renovação. Compartilhe este conhecimento com pessoas que você ama. A epigenética não beneficia apenas você, mas pode impactar gerações futuras. Estudos mostram que mudanças epigenéticas positivas podem ser transmitidas para filhos e netos, criando um legado de saúde que transcende sua própria vida. Você está investindo não apenas no seu futuro, mas no futuro da sua família. Seu DNA não é seu destino. Esta é a mensagem mais esperançosa que a ciência moderna nos trouxe. Você tem nas mãos ferramentas poderosas para reescrever sua história biológica. Comece hoje, seja consistente e prepare-se para descobrir uma versão mais saudável, vibrante e longeva de você mesmo. O futuro da sua saúde realmente está em suas mãos, e a ciência da epigenética é seu mapa para chegar lá.